Estamos mais uma vez no ar com o programa Direito à Palavra. Programa desenvolvido pelo curso de Fonoaudiologia e pelo programa de pós-graduação em Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC São Paulo. Como vocês já sabem, esse programa vai ao ar semanalmente e traz convidados profissionais que têm algo a nos falar sobre comunicação. No nosso programa de hoje, diferentemente de outros programas, nós temos duas convidadas. Nós temos a nutricionista, professora Miriam Najas, professora da disciplina de Geriatria e Gerontologia da Unifesp, especialista em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E temos novamente a professora Tereza Bilton, que é professora da PUC São Paulo e que trabalha na área de envelhecimento. Então, muito obrigada pela participação de vocês, né? Nosso tema de hoje será a disfagia e a desnutrição no envelhecimento. Então, acho que a gente pode começar. Vou começar com a Tereza, tá, Tereza? Vamos lá. Então, Tereza, eu queria que você contasse para a gente como é que é o diagnóstico da disfagia, o que é a disfagia e como é que é feito esse diagnóstico. Tá? A disfagia, Lila, é uma dificuldade de deglutição com consequências. Então, essas consequências podem ser muito complicadas, você pode perder peso, você pode desnutrir, você pode desidratar e pode também acarretar algumas infecções importantes do trato respiratório, chegando às vezes até pneumonias de repetição. A avaliação dessa disfagia, ela pode ser clínica ou por imagem. A avaliação clínica, que normalmente é feita à beira do leito ou mesmo numa situação um pouco mais difícil, quando o paciente está mais debilitado em sua casa ou acamado, ela tem o objetivo mesmo, Lila, de observar como é que essa pessoa está se alimentando. Então, seria a funcionalidade da alimentação dessa pessoa enquanto você está fazendo a avaliação de força muscular, de mobilidade dos órgãos envolvidos nessa função e muitas vezes com ausculta cervical e com oximetria de pulso, né? Para ver se durante essa alimentação não existe uma dessaturação e se não existe um ruído diferente na hora que o paciente engole várias consistências alimentares, porque muitas vezes você está acompanhando uma pequena refeição que ele faz e através dessa ausculta cervical você consegue perceber se esse idoso está tendo penetração de alimento ou de líquido na via respiratória. Então, a avaliação clínica, ela tem esse objetivo. Você está nos dizendo que, de uma forma geral, você vai avaliar de uma forma assim, muito simples de como que o idoso ou o adulto ele está engolindo. Exatamente. E se ele tem ou não dificuldade de deglutir o alimento, ou alimento sólido ou alimento mais líquido. Mais líquido. Então, é essa avaliação que é importante ser realizada no idoso e que traz consequências para a alimentação dele. É isso? Exatamente. Quando ele começa a ter essas dificuldades, uma dificuldade de deglutição com consequências. Então, ele não está mais se alimentando de forma adequada, ele está perdendo peso, ele tem um risco de desnutrição ou está até desidratando mesmo, porque ele pode ter dificuldade para engolir esse líquido, tossir, engasgar durante essa ingestão hídrica e aí perder peso mesmo, perder líquido, desidratar. Ou então, esse líquido ir para o pulmão e causar pneumonia, tá? Tá, eu quero ainda te fazer mais uma pergunta. O que pode causar uma disfagia no idoso? Então, uma desnutrição, desidratação, pneumonias de repetição e um caminho para fragilidade mesmo da saúde, né? Não tem, se ela não for cuidada de forma adequada, você pode ter um paciente evoluindo para uma situação mais grave de saúde. Tá, e o que causa a disfagia? Doenças pregressas, né? Então, você pode ter uma doença neurológica que aconteceu em algum momento da vida, como
um acidente vascular cerebral, que é um derrame ou uma isquemia. Você pode ter doenças que são degenerativas, como a doença de Parkinson, demências, né, dos mais diferentes tipos, inclusive a doença de Alzheimer. Então, doenças neuromusculares, como esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, todas essas ou doenças autoimunes também. Todas essas doenças, pregressamente, podem, com o passar do tempo, levar a uma alteração de deglutição. Então, a disfagia tem essa origem mesmo, uma doença de base que começou antes do distúrbio de deglutição. E o idoso, ele pode ter uma disfagia sem ter uma doença de base? Pode, ele pode só ser muito idoso. Ele pode ter mais de 85 anos, 90 e poucos anos e começar a ter uma alteração nesta movimentação muscular para mastigar, para engolir, por causa da idade. Então, ele pode evoluir, não é que essas mudanças vão causar disfagia, mas ele pode evoluir para uma disfagia se ele ficar, por exemplo, com uma infecção urinária, com algum quadro infeccioso e debilitar um pouco, essas mudanças podem evoluir para disfagia. Tá, eu vou passar para a Miriam agora. E aí, o idoso que tem uma disfagia e que pode ter uma desnutrição. Como é que vocês fazem o diagnóstico da desnutrição? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, de estar participando aqui com vocês, é um prazer. O prazer é nosso. E principalmente para discutir um tema como esse que para nós hoje, que trabalhamos com envelhecimento, é extremamente importante. E é um tema, hoje, a desnutrição secundária à disfagia, que nós fazemos questão de difundir muito, né? Por isso eu acho que um veículo de televisão discutindo isso é bastante importante. Porque, como a Tereza já acabou de colocar para você, a desnutrição ela vem, na verdade, às vezes primeiro o médico consegue identificar, ou uma equipe multidisciplinar, ela consegue identificar primeiro a desnutrição via uma perda de peso para depois entrar no diagnóstico da disfagia. Então, ele entra como algo que chama mais atenção, porque a perda de peso é um dos primeiros, da forma mais comum que nós temos para identificar a desnutrição no idoso. Isso é diferente do adulto. Uma perda de peso em adulto não necessariamente nos diz que esse indivíduo tem algum grau de desnutrição. Mas para o idoso, você ter perda de peso, qualquer perda que seja, nós temos até alguns parâmetros que utilizamos para essa perda de peso, para essa velocidade de perda de peso, para que efetivamente a gente diga que esse indivíduo esteja desnutrido. Mas se ele está hospitalizado, qualquer perda de peso para a gente é considerado já, independente de qualquer outro parâmetro, já é considerado um desnutrido. Mas essa desnutrição que nós chamamos de secundária à disfagia, é uma desnutrição então que nós diagnosticamos com a velocidade da perda de peso, e que para um indivíduo hospitalizado, por exemplo, até 5% do próprio peso em 7 dias é considerado uma perda grave, muito grave. E é muito alto, porque aí é uma velocidade realmente muito intensa, porque esse indivíduo parou de comer. E ele está hospitalizado com alguma outra doença associada. Então, isso é uma perda realmente muito grave. Então, essa velocidade de perda de peso é uma delas. A outra, outras características, as antropométricas, que eu acho que são fáceis para a gente identificar, é a circunferência da panturrilha, porque a circunferência da panturrilha, se todos observarmos as nossas próprias panturrilhas, nós vamos ver que ali nós temos um depósito de massa muscular. E a circunferência dela nos dá uma ideia da condição clínica desse indivíduo. Nutricional. A perda de massa muscular a gente identifica pelo tamanho da circunferência da panturrilha. Um ponto de corte ideal tanto para homens quanto para mulheres para essa circunferência da panturrilha é de 31 centímetros. É o esperado. Abaixo de 31 centímetros nós consideramos esses indivíduos com baixa massa muscular. Não necessariamente a palavra desnutrição, mas nós vamos associando para chegar a essa desnutrição. Então, se eu tenho já perda de peso, tenho uma baixa circunferência da panturrilha e tenho uma circunferência de braço, uma circunferência de braço pequena, ou seja, abaixo de 23 centímetros, nós consideramos esse indivíduo
como desnutrido. Então, são medidas muito simples, muito fáceis de se fazer em qualquer lugar, em qualquer hospital você pode fazer, em qualquer ambulatório, em qualquer unidade básica de saúde você pode fazer. Até um cuidador pode fazer. Qualquer pessoa treinada pode fazer essas até medidas. Até um familiar pode observar. Exatamente. Então, eu queria que você repetisse, eu acho que é importante esse dado. Circunferência de braço, que é medida... Deve ser acima de 21 centímetros. Acima de 23 centímetros. O esperado, o ponto de corte, seria 23 centímetros. A circunferência de panturrilha, que o esperado seria acima de 31 centímetros. E a velocidade de perda de peso, que nós não gostaríamos que nenhuma pessoa tivesse nenhuma perda de peso. Então, a velocidade de perda de peso associada a essas duas medidas antropométricas nos caracteriza uma desnutrição e qualquer pessoa pode fazer essas medidas. E Miriam, para homem e para mulher, as medidas são as mesmas. São as mesmas. Então, diferente do adulto, que temos muitas diferenças entre homens e mulheres, parece que no envelhecimento nós vamos ficando muito iguais. E é esperado algumas medidas realmente muito iguais para homens e mulheres. Então, e aí, Tereza, como tratar a disfagia? Então, foi diagnosticado. Aí que é o grande problema, porque como o indivíduo muitas vezes pode estar tendo dificuldade para comer consistências sólidas, principalmente a carne, que é fibrosa, mesmo as carnes moles, mas é fibrosa, exige uma mastigação mais lenta, mais precisa, ou tendo, pelo contrário, uma dificuldade com líquido, então está bebendo água, tosse, engasga, com o risco desse líquido estar entrando na via aérea, a primeira coisa que se faz, ao mesmo tempo que você inicia o trabalho dessas movimentações, dessa musculatura, da tonicidade dessa musculatura da face e do pescoço, da cabeça e do pescoço, você muda a consistência. Então, assim, você diminui as consistências sólidas, cozendo mais esse alimento. E você espessa os líquidos. Você põe espessante ou faz sucos de frutas mais grossos para que essa pessoa possa deglutir sem se engasgar e sem ter o risco de entrada na via aérea. Toda vez que você coze mais um alimento, você coloca água. E se você, então, tiver necessidade de transformar esse alimento numa consistência de purê, sem pedacinhos, sem nenhum resíduo que ele possa deglutir com mais facilidade, porque realmente facilita bastante, você está perdendo um valor calórico aí muito alto. A Miriam vai te dizer isso até em números, mas você quase que corta pela metade o valor calórico. Então, se você tiver um prato com a consistência sólida e se você tiver esses mesmos alimentos em consistência de purê, você colocou um monte de água para transformá-lo em purê e aí o valor calórico cai muito. Então, o grande problema é você mudar a consistência durante o período de trabalho, até você trabalhar essa musculatura, você recuperar essa função e tudo voltar ao que era antes, desse indivíduo desnutrir. Porque você está dando uma ingestão calórica muito baixa para a necessidade dele. A meta é voltar ao alimento sólido. Exatamente, ao líquido fino, é voltar àquilo que ele comia anteriormente. Pode ser que muitas vezes, Lila, você não recupere tudo, mas você recupera parte disso. Mas em alguns momentos você precisa ser muito rígida na mudança de consistência para que você evite as intercorrências. E um dos grandes problemas é que a consistência pastosa ela tem um valor calórico muito diminuído. E o líquido espessado, muitas vezes eles conseguem tomar uma quantidade menor, então você tem também o risco de desidratação. Às vezes nem tanto, porque já no purê você tem muita água, às vezes nem tanto a desidratação, mas a questão do valor calórico, esse é fundamental. Aí você está tratando o indivíduo e está levando ele a uma desnutrição pela sua própria proposta. Esse é o nosso grande problema. Então, às vezes você não resolve a disfagia de uma hora para outra. Né? Você precisa de um tempo, de 1 mês, 2 meses para esse indivíduo se recuperar. E se ele ficar com esse pastozinho,
Aí, mesmo comendo em várias refeições, você fazendo lanches intermediários, ele vai perder peso. E é aí que eu estou entendendo que a equipe multidisciplinar, de você estar fundamental. trabalhando com uma nutricionista para poder estar avaliando se o seu trabalho Exatamente. com o desfágico está prejudicando em termos Exatamente. calóricos e daí... O que a gente costuma falar de iatrogenia mesmo do trabalho que você propõe. Né? Acho que a gente começou, já faz alguns anos que a gente faz esse trabalho conjuntos, né, lá na escola, e faz muitos anos que trabalhamos com envelhecimento. Acho que essa foi uma das grandes contribuições que eu acho que a gente conseguiu fazer, né, Tereza, para esse trabalho da disfagia, foi em relação a essa identificação que nós percebemos dessa iatrogenia profissional. Porque o que é muito fácil o médico perceber isso e falar, é só bater no liquidificador. Acabou o problema. Entendeu? Certo. Então, essa questão da consistência... É só colocar o espessante. É só colocar o espessante veio depois. Sei. Então, quando a gente percebeu, nós estávamos vendo a desnutrição, que já é muito frequente para um indivíduo disfágico, porque ele já está ingerindo uma quantidade calórica muito baixa, porque esse é o ponto da desnutrição, o primeiro ponto da desnutrição é exatamente a diminuição do valor calórico, que por si só ele já faz. Certo. Nós ainda tínhamos, quando identificado, um agravamento dessa situação feita pelos próprios profissionais. Porque também os fonos, no início, não tinham essa clareza. Esse conhecimento. O conhecimento da nutrição vem desse erro, dessa iatrogenia profissional que nós chamamos, que é uma iatrogenia profissional. Um está tentando tratar e complicando a vida do outro, na verdade. Essa iatrogenia vem depois que a gente descobre. Depois da experiência. Com alguns estudos a gente foi vendo que a desnutrição ficava cada vez mais frequente, porque de fato o valor calórico que você diminui quando você altera a consistência de um alimento é muito grande. Você chega a diminuir 700 a 1000 quilocalorias em um dia. Para você ter uma ideia, para você colocar um indivíduo obeso em perda de peso, você só precisa reduzir 500 calorias diárias. Então, para um indivíduo disfágico que você, só por uma conduta como essa, bata no liquidificador, coloque água e bata, faça uma alteração mecânica nesse seu alimento, você pode estar reduzindo aproximadamente 1000 quilocalorias por dia, o dobro do que você reduziria para o indivíduo obeso, que tem depósitos de gordura sobrando. Então, é algo bastante importante que a gente não faça esse tipo de orientação, seguir as orientações da fono em relação ao crescente das consistências é extremamente importante. Como é que você tira e como é que você reintroduz? E o nutricionista e o fono fazendo esse trabalho conjunto, você não tem realmente nenhum problema, nenhum risco nutricional associado. Que, na verdade, o nutricionista ele vai trabalhar com a complementação calórica. Então, de alguma forma, vai ter que entrar uma complementação calórica durante essa alimentação. Ele sabendo que a exigência da alimentação do idoso é pastosa por algum momento, por algum período, ele entra fazendo a complementação. Eu queria que você falasse do tratamento aí do desnutrido, né? Então, aí nesse tratamento a gente usa muito, que aí obviamente vai depender do nível social que você está trabalhando, né? Então, nós usamos muito uma coisa chamada densidade, aumento de densidade calórica, que é no mesmo volume, porque muitas vezes a quantidade de alimentos, o volume de alimentos que esse paciente consegue ingerir é muito pequeno, porque ele tem que trabalhar com manobras que o fono orientou e treinou, então a quantidade de alimentos é muito baixa, né? Ele pode ter perdido massa muscular, então ele não tem força realmente para comer um volume maior de alimentos. Então nós temos que trabalhar com densidade calórica, ou seja, num volume pequeno de alimentos você aumenta a caloria, e para isso a gente trabalha, obviamente, com alimentos que são densos em caloria. E no nosso meio, os alimentos densos em calorias são as gorduras, né? Então a gente trabalha com os óleos, com as margarinas. Então a desnutrição do idoso, o tratamento da desnutrição do velho, ela vem muito daquilo que se aprendeu da desnutrição infantil. Então, aonde você aumentava a quantidade de gordura em uma mamadeira, hoje a gente aumenta a quantidade de gordura nas mesmas proporções
em um volume de alimentos para o indivíduo idoso. Então, a densidade calórica é em tudo. Então, é o leite em pó no leite fluido, é o azeite no prato que já foi preparado com gordura, um alimento que já foi preparado normalmente com gordura, você vai aumentando essa densidade calórica. Porque um grama... Isso, porque 1 grama dessas gorduras, seja o azeite, seja o óleo de soja, o azeite de oliva, o óleo de canola, a margarina ou a manteiga, eles têm diferenças de qualidade, mas eles não têm diferenças calóricas. 1 grama de gordura nos dá 9 quilocalorias. Então, se imaginar o que seria 1 grama, você pega uma colher de café, você vai ter de manteiga, você vai ter 5 gramas de manteiga. Só numa colher de café eu já estou tendo 45 calorias a mais. Então, esse é um jogo muito importante que nós fazemos com relação a aumento de densidade calórica. E claro que se você está com um nível social maior, onde você pode trabalhar com uma quantidade, com outros alimentos, porque aí você melhora totalmente a quantidade de nutrientes que esse indivíduo recebe. Hoje o mercado nos oferece aí suplementos nutricionais excelentes. Vários laboratórios no Brasil hoje nos oferecem muita coisa no mercado que a gente pode utilizar, mas aí o custo é bem mais elevado. Quer dizer, o trabalho da Fono com a nutricionista e com certeza com outros, né, com geriatra, numa equipe multidisciplinar, é algo que para o idoso é muito importante, porque você está falando em aumentar a quantidade de gordura, mas também ele pode ter o colesterol alto, vamos pensar. Exato. Então, daí também a necessidade da presença. Invariavelmente ele tem. Invariavelmente. E a gente tem que pôr tudo numa balança e tentar equilibrar essa balança o melhor possível. Uma das coisas que nós fazemos, quer dizer, a gente não toma nenhuma decisão sem falar com o médico. O médico conhece esse paciente clinicamente e tudo que ele nos pede para fazer, que normalmente nós recebemos encaminhamentos médicos para atender esses pacientes, então a troca de trabalho é constante. Olha, eu vou fazer isso, pode? Eu vou inserir aquilo, pode? E aí, a partir daí, a gente vai fazendo. Esse trabalho com a disfagia, Tereza, vocês orientam também os cuidadores? Sim. Orientam os familiares, orientam. Sim. E, logicamente, você também, na medida que a alimentação é de todos os dias. Mas vocês trabalham junto com os familiares e junto com os cuidadores? Sim. Primeiro, para poder entender. Por que você está fazendo aquelas mudanças? Nós já tivemos, viu, Miriam, tantas situações difíceis. Por exemplo, você proíbe a água. É uma coisa muito simples. Olha, ele não pode beber água porque ele aspira. Então, vamos espessar os líquidos. Aí ele vai engasgar. Sim, ele vai exatamente. Aspirar e ele vai engasgar. Aí, o que acontece? Eles vão dar o comprimido e aí eles dão a água. Sim. Só um golinho. É só um golinho. Aí ele engasga com o comprimido e com o golinho da água. Parece uma bobagem, né? Aí a gente proíbe que ele E como você faz para tomar o comprimido? Como que você orienta para tomar o comprimido? Muitas vezes você coloca esse comprimido dentro de alguma coisa pastosa, dentro de uma banana amassada ou de um purezinho de frutas, às vezes até macera quando é possível, né? Mas tudo isso precisa ficar muito claro, porque as pessoas não fazem por mal, fazem por desconhecimento. Quando você fala da família e do cuidador, você precisa ser muito claro naquilo que você está pedindo e não esquecer de nenhuma situação, né? E tem outra coisa também, o idoso pede. Quando você tira a água e você espessa a água, ele diz assim, isso eu não quero tomar desse jeito, eu não quero tomar o chá espessado, nem o café espessado. Então, precisa deixar muito claro para essas pessoas por que você está fazendo uma coisa tão cruel, né? Tirando a água e pedindo que ele tome uma água grossa. Eu diria que esse é o maior custo que a gente tem, né? O maior custo para esse paciente disfágico é ele conseguir entender qual é o significado, porque de uma maneira ou de outra, ficar sem água é algo que ninguém consegue entender como. Café espessado também deve ser cruel. É mais cruel ainda. Mas aí quando você explica isso e você explica as intercorrências de por que você está pedindo isso não é para todo sempre.
né? É por um período de tempo e aí você vai trabalhar para isso que isso volte ao normal, isso seja recuperado. Mas é muito difícil, por exemplo, o idoso está doente, pede uma água, o cuidador, o familiar vai dar. Nós tínhamos uma paciente que você punha o dedinho nela assim, ela inchada, né? Afundava o dedinho assim. E o marido, ela pedia pepino cru, pepino em conserva, porque era uma libanesa, pediu pepino em conserva e o marido dava. E aí mais que ela inchava. Aí ela pedia água, a cuidadora ficava com pena, a cuidadora dava, só um golinho, né? Então isso é muito comum no nosso dia a dia, precisa explicar muito para essas pessoas. E eles são os nossos braços direitos e braços esquerdos, porque nós não estamos com o paciente o tempo todo. Mesmo que você acompanhe uma refeição diária, e as outras, Lila? Né? Quantas refeições um paciente faz por dia, não é? E vocês fazem os atendimentos conjunto? Sim. Juntas? Sim. O atendimento, ele tem que ser sempre multidisciplinar e aí a gente precisa aqui até aumentar mais essa equipe, porque nós temos que falar sempre, e esse é o treino hoje, nós como professoras, o que é que a gente faz? A multiplicação desse nosso conhecimento, ela é feita por uma equipe que tem nutricionista, tem fonoaudiólogo, tem enfermeira, tem assistente social, fisioterapeuta. Isso é extremamente importante, essa equipe como um todo, e essa equipe inteira ter esse conhecimento. Porque esse conhecimento ele não se limita à nutrição e à fono, ele tem que ter o entendimento dessa equipe toda, porque como a gente estava discutindo, a água é algo extremamente importante, mas os alimentos também. Então a gente passa, imagina que a alimentação, ela passa sempre por uma fonte de prazer. Um indivíduo hospitalizado, numa condição disfágica, ele tem a sede, mas ele também tem vontade de comer. Sim, coxinha. Lógico. Coxinha. Ok, a família não bolo de aguenta chocolate. não levar aquele alimento. Então, se você tem uma equipe bem treinada, uma equipe que conhece e sabe o que está fazendo, o que está tratando, a importância daquilo, você consegue ter o ajuste de todo mundo falando a mesma linguagem e você consegue convencer a família de que esse tempo é um tempo curto. E o fono fará esse trabalho de recuperação o mais rápido possível. Agora, quando você tem todas as intercorrências por esse não conhecimento, seja da equipe, seja da família, aí o fono patina no seu tratamento e aí você não tem o resultado que você poderia e você só desencadeia mais desnutrição. Então, quero agradecer a presença de vocês, porque o nosso tempo já terminou. Eu acho que as contribuições foram super importantes. Agradeço muito vocês e aguardo vocês na próxima semana com o nosso novo programa. Obrigada.